Fala galera, bem-vindos a mais um Board Game Don'ts. Hoje galera, a gente vai começar um jogo novo, uma série nova de Puerto Rico, mais conhecido como Porto Rico, obviamente. Tô muito animado, é um jogo que eu gosto, é um jogo que eu comecei meu hobby. Então eu vou trazer umas visões legais e estratégia pra vocês. Na minha visão, obviamente, tem vários conteúdos aí na internet. Espero que vocês gostem. E se você gostar, clica aí, curte o canal, compartilha com seus amigos. Vamos ajudar a aumentar esse ramo de comunicação e informação desse nosso hobby de board game, beleza? Então, bora pro play! Pessoal, então, para começar a falar de Porto Rico, eu dividi em 5 tópicos aqui do lado, que a gente vai conversar bastante, e eu vou tentar estruturar de uma forma que a gente consiga, de fato, fazer um vídeo mais curto, né, envolvendo todos esses tópicos. Então eu vou falar de árvore de decisão, vou falar de premissas de vitória, vou falar de como a gente, então, maximiza essas chances de vitória, falar um pouquinho de algumas estratégias já pré-definidas aí, de capitão, construtor, são estratégias que já existem, já são pré-definidas e são bem legais de executar, e as construções para cada estratégia já pré-definida, tá bom? Então, esse seria o ideal para a gente construir para o jogo Porto Rico. Pessoal, falando um pouquinho de árvore de decisão, pessoal, eu coloquei aqui uma ilustração para vocês entenderem um pouquinho da complexidade desse jogo. Não existe raça, né? Aqui existem decisões, ações. A mecânica do Porto Rico é muito ação e reação. Então você escolhe uma ação, todo mundo, obviamente, realiza aquela ação, quem escolheu tem um benefício e assim por diante. Então tem essa cadeia de decisões. Então é legal explicar aqui desse lado que esse jogo, então, não tem como te falar uma estratégia 100% que vai dar certo. Obviamente nem todos os jogos são assim, mas aqui no Porto Rico é mais ainda diferente. Então você vai ter que analisar a sua estratégia durante o jogo e fazer mudanças, obviamente, se necessário. Mas essa é uma ilustração legal que eu uso em termos de árvore de decisão, é que toda decisão, toda uma ação gera uma outra ação, que aí você vai ter que tomar decisões talvez diferentes ao longo do processo, tá bom? Então, basicamente, a gente vai se basear nesse tipo de e se o cara fizer isso, se o cara fizer aquilo, e se o cara fizer isso, se o cara fizer aquilo, se o cara fizer aquilo. Então são várias coisas que podem acontecer, então vários sis que a gente vai contar um pouquinho pra vocês, tá bom? Premissas de vitórias, pessoal. Então a gente vai colocar aqui do lado as três formas de finalizar o jogo, né? O jogo finaliza então se acabar as pontuações de ponto de vitória, então acabar as fichinhas de ponto de vitória, se acabar então o seu tabuleiro de construção, você preencher ele todo, e se acabar os trabalhadores. Essas três são as formas de finalizar o jogo. Então, obviamente, você tem que prestar atenção muito em duas, para esquema de pontuação. Seja ele, então, em termos de embarcação, de embarcar as mercadorias e você ganhar ponto de vitória, e também a parte de construção. Cada construção tem um ponto de vitória ali, que no final do jogo você ganha. Então, assim, essas duas são as principais, são as que guiam, obviamente, o final do jogo. E tem a terceira que você precisa prestar atenção, mas para cadência do jogo, ou seja, para saber se vai terminar por aquilo ou não, para você fazer uma estratégia de tempo que a gente vai falar mais pra frente. Então, pessoal, eu preparei aqui um setup de 4 jogadores no Tabletop Simulator, e aí a gente então vai agora tangibilizar aquilo que eu falei das premissas de vitória, né? Então percebam que num jogo de 4 pessoas, você tem 100 pontos de vitória nas fichinhas aqui, né? Tem a fichinha de 5, a fichinha de 1, aqui eu tenho 30 fichinhas de 1, e aqui então eu tenho 14 fichinhas de 5. No total são 100 pontos de vitória. Então por que a intenção é chamar a atenção nisso? Porque você precisa enxergar como que tá a distribuição desses pontos de vitórias ao longo do jogo. Você pode ter noção de quem tá na frente, você observando o quanto cada um embarcou nos seus navios e também o quanto cada um pode ter de pontuação no final. Então aquilo já vai te dar uma ideia de quem tá na frente e quem não tá. Isso é muito importante para tomar a decisão para finalizar o jogo ou não no momento certo. Então aqui você tem a premissa então de vitória e de encerramento de 100 pontos de vitória. Se acabar as fichinhas, acabou o jogo. Existe mais uma até o final daquela rodada e finaliza o jogo. A segunda, você então completa aqui o seu espaço de construções. Então você faz todos esses quadrados, seja com grandes construções
ou pequenas construções, mas o primeiro que então conseguir completar isso, se inicia a rodada final, e aí termina, obviamente, no último daquele turno. Então também é legal você observar isso nos seus oponentes e você enxergar qual a cadência que você tem que acelerar, você tem que diminuir. Você pode você ter a opção de não escolher a opção de construir, porque vai dar vantagem para esse cara, e muitas outras coisas. Então essa é uma outra opção de término, uma premissa de vitória importante aí pro jogo de Porto Rico. E a terceira, pessoal, seriam dos colonos. Então você tem os 4 iniciais aqui que são dos players, teoricamente são o setup inicial, mais os 75 do todo que pode ter. Então você exclui, obviamente, acho que vem 100, se eu não me engano, você exclui os 25, fica com 75 aqui no pool, e você tem os 4 iniciais. Lembrando que, ao acabar os colonos, ou seja, no momento que você não conseguir preencher o navio de colonos com os restantes que tem aqui no seu box, você dá início ao final do jogo. A mesma coisa aqui para ponto de vitória, a mesma coisa aqui para construção. Então é a premissa de vitória, outra premissa de finalização do jogo, são os trabalhadores. Então é bem importante você ter essas 3 coisas na cabeça, ponto de vitória, colono e construção, para então a gente falar das estratégias agora, tá bom? Então já que a gente falou de premissas de vitória, agora a gente vai falar então daquela análise mais profunda. Dentro do tópico de maximização de chance de vitória, pessoal, a gente tem esses 5 tópicos aqui que eu vou deixar aqui do lado, que a gente vai analisar com mais cautela, é um pouco mais denso, mas é legal, são as partes mais estratégicas de fato. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a análise de oponentes. Isso é super legal pra gente conversar o que eles estão fazendo, o que isso pode se traduzir no seu jogo, tá bom? Prevendo e planejando jogadas. Então você vai observar os seus oponentes e então vai prever quais seriam as ações possíveis de cada um, e você então vai fazer alguns forks de algumas tendências de planejamento de jogadas. Então pelo menos uma a gente vai tentar fazer aqui no vídeo, tá bom? Otimizações de funções. Então aqui a gente vai tentar traduzir quais são boas funções ou boas ações para você fazer que são funcionais, outras que são necessárias, você precisa fazer, não tão funcionais, e outras que são desnecessárias, que você não precisava escolher aquela ação, porque vai só beneficiar outros e não a você. E no quarto ponto, traçar uma estratégia inicial. A gente então tem que pensar no começo do jogo o que a gente vai fazer e tentar deixar isso até o final do jogo, seguindo uma estrutura realmente dentro dessa estratégia mãe que a gente fala. E por último, a gente vai então falar um pouquinho de pontuações finais versus tempo de jogo, que é muito fácil você ver que se o jogo for muito rápido, a tendência é que seja um jogo com menos pontos de vitória, obviamente. Então você pode escolher finalizar o jogo mais rápido ou não, dependendo de como vai dar a estrutura do seu jogo, tá bom? Então, pessoal, pra gente analisar os oponentes aqui, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é que o setup de 4 pessoas, que é o mesmo que a gente tá usando pra tudo, tem 2 caras com índigo, que começam com índigo, e 2 caras que começam com milho, tá bom? E outra coisa legal para você ter no início da cabeça é quais ações são possíveis de escolher. Obviamente você tem várias ações possíveis e funcionais, e tem outras ações desnecessárias que não faz sentido alguém escolher no começo desse jogo, no primeira rodada, tá bom? Então, vamos analisar o primeiro oponente. Vamos supor que você então é o 4º jogador, e você então quer ver como que os 3 primeiros jogadores podem decidir. Vamos analisar esse caso aqui. Então você é o governador, quer dizer, o primeiro é o governador. Então tem aqui o primeiro jogador. E aí você tem essas ações aqui. Ele tem um índigo. Ele ainda não produz. Ele precisa então construir a produção de índigo, seja pequena ou grande, e para depois ter 2 colonos, então para fazer alguma coisa de fato. Ou seja, tem muita ação até ele construir um índigo, tá? Em correlação aos milhos, é mais fácil. Se você pegar um prefeito, você então já pega um colono e coloca ali e já está apto a produzir. Então, pessoal, pensa aqui, nesses 4 jogadores aqui, o pensamento do primeiro jogador: eu não posso pegar prefeito, porque eu não tenho 2 estruturas aqui ainda para colocar, vai ser um desperdício de tempo. E ao mesmo tempo, se eu der o prefeito, esses 2 aqui, eles já podem produzir. Eles já podendo produzir, eles já podem ou vender, fazer uma ação de venda, ganhar um dinheiro em cima dos outros. Eles podem fazer uma ação de navegação, ou seja, de capitão, né? Desculpa, navegação não. De capitão, que então ele pode começar a embarcar nos navios aqui e ganhar pontos de vitória. Então percebe que a ação dele, por já ter uma previsão do que pode acontecer daqui a pouco,
ele tá um pouco mais limitado. Então as ações do primeiro jogador são, na minha opinião, ele tem o construtor como uma boa opção para ele escolher, e colono. Produtor, nem dá para pensar agora, ninguém vai produzir nada, então é uma ação que fica de segundo plano. Comerciante também, ninguém vende nada, não tem moeda aqui, então também não vale a pena. Minerador pode ser uma função, talvez funcional, talvez, mas aqui desnecessárias, tá bom? O prefeito pode ser uma opção fraca, mas pode existir, e o capitão, nesse momento, não é o ideal, nem tem moeda, nem tem nada. Então perceba aqui, pessoal, num jogo de 4 pessoas, percebam que as primeiras possibilidades do primeiro jogador são essas 4. Ótimo. Então, na sua cabeça, qual seria a primeira opção do primeiro jogador? Entre essas 4. Eu tô muito mais por essas duas. Ou eu pego realmente uma pedreira, que aí dá essa função, e ótimo, já sai na frente, tem uma pedreira, e posso então ter uma economia, de fato, nas minhas construções futuras, ou eu construo. A maioria das jogadas, né, como primeiro jogador, é a construção. Então, assim, existem muitos jogos que o primeiro jogador constrói porque as outras são mais tranquilas. E aí, o que acontece, pessoal? Quando ele constrói, a gente vai falar um pouquinho, então, das construções mais pra frente, mas basicamente ele tem duas opções muito claras, né? O índigo, ele pode construir o índigo, ou ele pode construir, muitas vezes já vi, hospedaria, que também é uma jogada bem legal pro primeiro jogador. Um desses dois é claro, tá bom? Mas, lembrando, tudo é um se, tá bom? Então temos o quê? Se ele escolheu o construtor, então temos aí o primeiro player como construtor, e temos então a ação do segundo player. Então temos aí a ação do segundo player para escolher o que ele vai construir. Percebe, pessoal, que existem duas opções claras aqui para o primeiro. Lembra da ação e reação. A segunda ação, se ele construiu o construtor, o índigo pode querer fazer esse daqui. E eu vou te falar por que ele pode querer fazer isso aqui. Porque ele pode falar assim, já que o primeiro construiu, eu vou na segunda opção pegar o prefeito. E aí faz sentido para ele pegar o prefeito agora. Porque ele pega 2 trabalhadores, 2 colonos, e consegue colocar aqui. Ó, ele pega aqui e pega aqui. Então ele constrói aqui e já está apto a produzir. Isso inibe os outros 2 de produzir, porque ele vai produzir junto com o milho, ele vai produzir um índigo. E super bacana. Então a variação daqui é se existe um construtor na primeira rodada do primeiro turno, pode existir um prefeito no segundo turno. Tá bom? Então vamos deixar aqui como se fosse o prefeito no segundo turno. Então pensa que todo mundo construiu. O terceiro jogador, normalmente, pela construção, ou ele vai pegar uma cabana. Cadê a cabana de construção? Tá aqui. Ou ele vai pegar uma cabana, que eu vou deixar aqui. Ou ele vai pegar, em muitos jogos, um mercado pequeno, tá bom? Mercado pequeno justamente dá um dobrão quando você vende. E aí o que acontece é, quando esse cara constrói esses dois, esse também segue praticamente uma ação parecida. Normalmente ele pega o mercado de um ponto e ele pode pegar também uma cabana de construção. Uma segunda variação para esses dois caras, pessoal, que a gente vai falar um pouquinho na estratégia de construção, é ele então rushar dependendo das plantações que tiverem aqui. Existe uma tendência a não ter um açúcar, porque uma das opções que esses dois podem fazer é tentar rushar um açúcar e aí pegar, então, tentar construir um açúcar para avançar e fazer uma venda com mais, obviamente, com mais dinheiro. O açúcar vale mais que índigo, vale mais que milho e, obviamente, então você tem um ajuste de renda muito melhor. Então vamos supor que a gente teve o terceiro player aqui, ele construiu um mercado pequeno, certo? E então sobrou uma cabana. E esse último, que é a gente construiu então uma cabana de construção. Ou seja, vamos então focar. Percebam, pessoal, que no primeiro turno, onde a gente tem a definição da primeira ação, aqui você já começa a ver as definições de estratégia que o jogo pode acontecer. Então, por exemplo, se você vê que alguém pegou uma cabana de construção, com certeza ele vai começar a rushar a pedreira. E isso vai ser um indício
para que ele então construa mais rápido as coisas, tá bom? Se você vê que o cara pegou um mercado pequeno, de fato ainda não te diz muita coisa, porque é uma jogada padrão, um cara que tem milho pega um mercado pequeno, mas pode ser que ele então tenha um rush para ter muito mais dinheiro, então construir coisas melhores, tá bom? E aqui então você já tem uma definição de produtor de índigo, e aqui você pode ter então uma estratégia que eu falo de equilibrado, que é o cara pegando a hospedaria ao invés do índigo. Pessoal, como eu disse, são muito cis, tá bom? Eu tô dando uma visão para vocês, depois eu vou passar um jogo comentado sobre cada tipo de estratégia, tá bom? Então, basicamente, pessoal, essa é uma decisão. E olha quantas decisões são tomadas e quantas coisas são percebidas somente com a primeira ação do jogo, tá bom? Mas é uma maneira legal de pensar. Então, a segunda ação do jogo pode ser a de prefeito. E aí eu vou pegar os 2 colonos aqui, não tem importância, vou preencher. Obviamente, quem escolheu o milho vai colocar no milho, não tenho dúvida nenhuma. Mas quem escolheu a cabana tem quase aquela imaginação que é ficar na cabana. Aqui eu vou tirar esses 4 daqui, que teoricamente, e vou colocar um aqui na hospedaria. Então, pessoal, a hospedaria, por que ela é uma boa opção? Porque de fato ele não vai ter provavelmente 2 no primeiro turno, então ele não vai construir índigo. Provavelmente a hospedaria ele já vai então agora nas próximas plantações ele vai pegar já completar a plantação com o colono, tá bom? Então, feito isso daqui, eu acho que esse daqui colocaria na cabana, justamente para a gente ter o bônus se caso esse cara pegar a plantação, ou os colonizadores, tá bom? Então, pessoal, definido isso, então, primeiro, colonizou, hospedaria com o prefeito, aqui vai produzir milho, cabana, então, outro indício do jogo, como vai estar o jogo aí para as próximas rodadas. Ação do terceiro player, pessoal, vão sobrar poucas ações para ele. Obviamente, ele pode agora produzir, comercializar não, capitão ainda não. Então ele ganha mais uma opção dentre as outras que sobraram. Colono, produtor, minerador. Se ele produzir, ele ganha 2 milhos, tá bom? Ele ganha um índigo, esse não ganha nada. Pode ser uma ação legal? Pode. O problema aqui, aí vem outro se. Se ele fizer isso, se ele produzir, e esse cara não vai produzir, esse cara aqui vai ser o primeiro da próxima rodada. Ele vai ganhar o governador. E aí que tá o problema, pessoal. Se ele escolher produtor, esse cara aqui vai usar o comerciante, ganhando um dobrão a mais quando ele vender o índigo, e vai ganhar um dobrão a mais porque o comerciante passou o turno e vai ganhar um dobrão. Então assim, pessoal, pensa que no próximo turno, lembrando que a gente está então prevendo uma jogada para frente. Se ele escolher o produtor, ele tá dando muita vantagem para esse cara. Ele vai produzir um índigo, na próxima ele vai vender e vai ganhar 3 dobrões em uma venda de índigo. Enquanto que esses caras aqui ainda não vão ganhar nada. Ele não tem o mercado pequeno aberto. E esse daqui não tem milho. Esse daqui também não produziu. Então vai ser uma jogada muito, muito boa para esse cara se esse terceiro jogador fizer a produção. Então, na minha visão, não é uma jogada boa para o terceiro jogador pegar produtor, mesmo que para ele produza 2 milhos. Não faz sentido, tá bom? Porque esse cara vai jogar contra e, de fato, ele vai vender. Então, esse cara aqui, por mais que produtor possa ser uma opção agora, não sei se é a melhor, ele vai, então, pode optar por minerador ou colono. Percebam, pessoal, que ele tá numa rotina aqui, que se ele escolher o colono, ele vai dar o benefício desse jogador aqui pegar uma pedreira. Ele não pega essas coisas, mas ele pega uma pedreira. Esse jogador aqui, ele já vai pegar um desses caras aqui e colocar um colono. Então, minha opinião, olha só. Se ele pegar o colono, legal, ele pode até pegar uma pedreira. Eu escolheria que ele pegasse um milho, que eu acho super legal. Mas ele pode pegar a pedreira, não tem, dependendo da estratégia desse cara. Mas eu tenho certeza que esse cara aqui vai pegar uma pedreira, tá bom? Então esse cara pega uma pedreira, esse aqui eu acho que pega um milho, tá bom? Esse cara aqui, porque ele já tá com a hospedaria ligada, ele vai pegar o milho, porque ele já vai ganhar um recurso daqui e obviamente, então ele já começa a produzir na próxima rodada, já vai estar ligado. E esse cara aqui, talvez ele busque
produzir um café nesse setup que a gente abriu, tá bom? Por que o café? Porque o café ele pode te dar um up na hora de vender as mercadorias. É um café, se eu não me engano, ele dá 3 de moedas aqui, ó. Esse aqui, ele dá 3 de moedas e é bem legal, tá bom? Então acho que é interessante você pensar no que você vai poder, o que você faz para os outros jogadores, tá bom? Visto que ele escolheu o colono e ele vai pegar o milho, justamente porque o milho é a estratégia dele, de fazer um monte de entrega, esse cara pegou uma pedreira. E aí, pessoal, que sobram então minerador e produtor. Qual você acha que ele vai pegar? Minerador. Não faz sentido pegar o produtor, ele não precisa ajudar ninguém. Então ele vai pegar o minerador e ganhar uma moedinha aqui. E pessoal, está encerrado o primeiro turno de Porto Rico. Olha quantas coisas a gente falou no primeiro turno. Então, para esse tópico aqui que a gente está falando de analisar seus oponentes, pessoal, é muito isso. Então você vai olhar para os lados, né, na verdade, e você vai analisar mais ou menos o que cada um está tentando te mostrar, qual a estratégia que cada um está tentando fazer de fato, tá bom? Então aqui, nesse primeiro turno, você já observa, esse cara aqui vai por uma estratégia de capitão, ou seja, de embarcar muito, ele vai tentar fazer muito milho, dependendo do setup aqui, de plantações que vão vir, mas esse cara aqui vai de fato focar em capitão. Esse cara aqui, porque ele pegou uma pedreira, provavelmente esse cara rush construção, e a gente vai falar um pouquinho dela. Esse cara aqui deve fazer um cara moderado, uma estratégia moderada, que é ter entrega, ter um pouquinho de construção, ter um pouquinho de tudo. E esse cara aqui, ele vai rushar mais para um produtor. Então eu acredito que tem várias estratégias e vocês vão ver nos links que eu vou deixar aqui embaixo, mas deve rushar para isso. Então, pessoal, você já consegue analisar mais ou menos a tendência de cada jogador, como que eles vão jogar. E aí, pessoal, analisando então seus oponentes, a próxima etapa seria a gente começar a analisar e prever a próxima jogada. Cara, esse exemplo que eu tô dando aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Pode acontecer muitas coisas. Esse cara aqui poderia produzir e esse cara aqui para dar bloco, por exemplo, ele poderia ter feito capitão e esse cara não vai vender no próximo turno. Isso acontece muito, tá, pessoal? Mas eu acho que eu fiz o melhor custo-benefício para todos os 4 aqui, obviamente com ação e reação, tá bom? Então vamos continuar aqui agora para prever. Agora eu quero mostrar para vocês qual seria o próximo passo desses caras aqui. Então agora vamos então colocar um dobrão aqui e um dobrão aqui. Voltar e colocar o governador para esse cara aqui. E então as peças de ação voltam para o tabuleiro para cada um decidir. Legal. Então temos esse status aqui. Esse daqui vai para o descarte. Esse daqui vira. Então viramos aqui as plantações. Esse é o novo setup. Não temos milho. Importante. Não temos milho. E então vamos analisar agora esse cenário atual para vocês pensarem no segundo turno. Então vamos lá, pessoal. Esse é o primeiro jogador. Primeiro jogador lindo, leve e solto aqui. Beleza. Tem um índigo e uma fábrica de índigo. Tem um tabaco e tem a primeira opção. Aqui eu só vou tirar as moedas. Então, pessoal, tirei as moedas aqui do pessoal que gastaram no primeiro turno da construção. Então vamos para o segundo turno. Esse cara aqui, quais opções ele tem agora? Então vamos lá, pessoal. Ele pode comercializar? Pode, ganhar uma moeda que seria a mesma ação que o minerador. Tá bom, legal. Ele pode capitalizar? Pode, mas pelo dinheiro, vou deixar aqui do lado, que é pegar um dinheiro, seria essas 3 opções, tá bom? Produtor, ele pode produzir 2 barris de índigo e ganhar uma moeda. Ele pode pegar o prefeito para colocar o tabaco? Não acho, colocaria esse como uma decisão não boa, tá bom? Então eu acho que tem essa possibilidade. Ele pode construir, ele ganha teoricamente, ele paga um dobrão a menos para construir, e ele pode também usar o colono. Então, ficamos com essas decisões aqui, pessoal. Ele pode, então, pegar uma moeda e passar o turno, que eu não acho nada interessante para ele, porque ele é o primeiro jogador, ele precisa produzir outra coisa. Ele pode pegar o prefeito, mas o prefeito para ele nessa situação não vale a pena. E ele pode pegar essas 3 aqui. Então vamos focar nessas 3.
Percebam que essas 3, pessoal, e você pode, olha que legal. Todos os jogadores podem antecipar essa jogada do primeiro jogador do outro turno. Ele sabe que ele pode fazer apenas essas 3 rodadas. Então você já pode se preparar para isso. Mas a gente vai pensar daqui a pouco. É um pouco complexo esse cis, tá bom? Então, o jogador pode produzir, ele pode construir, ou ele pode usar o colono. O que você acha que ele vai fazer, pessoal? Quais são que vocês acham que ele vai fazer, então? Produzir, ele vai pegar uma moeda a mais, vai ficar com 3, não é ruim, e vai pegar 2 índigos. Mas qual a consequência disso? Percebam que se ele produzir 2 índigos, ele vai... O cara de cá vai produzir um índigo, vai produzir um milho, esse daqui não vai produzir nada, e esse vai produzir um milho. Legal, ele vai produzir 2 índigos, e esses caras vão produzir milho. Ele não tem uma desvantagem tão grande assim, porque ele vai produzir 2 mercadorias, se alguém embarcar, ele vai ganhar 2 pontos de vitória, como esses outros também. Mas, vamos pensar pra frente, qual seria a jogada desse cara aqui? Esse cara aqui quer agora ligar essas 2 coisas. Então, provavelmente, a jogada dele seja prefeito. Não faz sentido ele fazer outra coisa. Só se você pegar o produtor, talvez o jogo dele vai virar o capitão. Porque se você produzir, ele vai pegar o milho, com o capitão ele vai ganhar uma moeda e ainda vai embarcar um milho ganhando 2 pontos de vitória. Então, pessoal, o produtor pode gerar uma indecisão nesse terceiro jogador, na verdade o segundo do turno, se ele pega prefeito ou capitão. Minha opinião é que se ele pegar o produtor, eu pegaria o capitão e aí, então, deixaria o prefeito para depois, tá bom? Então, voltando aqui. Se esse cara pega o produtor, esse cara pega o capitão, então eles embarcam, todos embarcam e todo mundo ganha ponto de vitória. Não tem como usar venda mais. Se esse cara pegar o construtor, o que ele pode construir? Ele pode construir o tabaco? A fábrica de tabaco? Não, não pode. Ele tem 2 moedas, mais uma vai ficar 3. 3 ainda não dá para ele construir muita coisa. Ele tá aqui, né? Armazém pequeno, armazém e fábrica de índigo grande. Então, não vale tanto a pena, só se ele pegasse uma cabana, uma fazenda, mas não vale tanto a pena assim. Então, pessoal, esse cara aqui acaba tendo a construção deixada de lado. Ele não vai pegar agora. Não faz sentido para ele. E o colono pode ser uma opção, né? Sempre pegar uma pedreira no começo do jogo é uma opção boa. Pode, então, essas 2 chances, na verdade, essas 2 jogadas são as 2 jogadas mais propícias para o segundo jogador, que seria o primeiro nessa rodada, tá bom? Eu vou escolher o produtor, porque de fato ele tem uma tendência, a estratégia mãe dele é um pouco de produtor, um pouquinho de navegação, então eu vou escolher o produtor e aí então o colono é deixado de lado. Então ele vai escolher o produtor, vai ganhar uma moeda, vai então receber 2 barris de índigo, tá bom? Vai deixar aqui, lembrando que ele pega só no final, mas como o jogo tá no começo, vou colocar aqui. Então ele pegou o produtor como opção aqui como governador, tá bom? Legal, se ele pegou, então esse daqui tem um milho e esse daqui também tem um milho. Pessoal, o que sobra para ele é essas daqui. Ele podia pegar o prefeito? Podia. Podia construir? Podia. A construção dele aqui vai ser de 3. Não tem muita opção de 3. Ele poderia colonizar? Poderia. Se tivesse um milho aqui, eu acho que valeria a pena colonizar e pegar um milho aqui para ele. Então, a estratégia mãe dele seria a produção, né? A produção, o embarque de mercadorias. Então, ruxar milho seria uma opção. Mas não tem, então também descartaria. Prefeito é uma opção? Deixaria essas 2 opções para cá. Mas, olhando para o jogo, pessoal, olhando um passo para frente, a melhor coisa que ele tem que fazer é capitão. Porque ele não pode que esse daqui e esse daqui vendam. Ele poderia vender? Poderia. Mas eu acho que vender agora para ele não é tão satisfatório. Por quê? Ele joga na frente de todo mundo depois. E esse cara pode embarcar. Então, acho que a melhor jogada dele seria capitalizar mesmo. E então você pegar 1 de moeda, você conseguir embarcar e você pegar 2 fichas de pontos de vitória. E aí que desencadeia, então esse cara pega uma ficha de vitória e esse cara aqui
embarca os dois aqui e ganha 2 pontos de vitória. Então temos isso. Então esse daqui ganhou 1 ponto de vitória, esse ganhou 2 pontos de vitória e esse ganhou 2 pontos de vitória porque ele está usando o capitão. Então temos aqui o capitão sendo utilizado por esse e o terceiro, quarto jogador, né, que é o terceiro jogador dessa rodada. Ele, então, existe uma grande chance de ele pegar o prefeito. Por quê, pessoal? Porque ele tem uma pedreira para ser ativada e um milho para ser ativado. Então, pessoal, não tem muito o que ele fazer. Ele não vai pegar o minerador, não faz sentido. Ele não vai pegar o construtor, porque ele só tem 2 dinheiro e não tem a pedreira de bônus. Ele não vai pegar o colono, porque ele tem a cabana de construção. Não vale a pena para ele pegar o colono. Essas são ações desnecessárias para essa estratégia, porque a cabana de construção faz com que você tenha, então, a possibilidade de, quando os outros utilizarem o colono, você pegar, ao invés de uma plantação, você pegar uma pedreira, tá bom? Então, ele fica entre o comerciante e o prefeito. Obviamente, ele pega o prefeito, ele vai pegar um e colocar um no milho, vai pegar e colocar na pedreira. Esse cara aqui, ele já coloca no milho, que ele vai, então, puxar a produção no milho. Esse cara coloca no tabaco só por colocar, e esse cara coloca aqui no índigo, só para colocar também. Pessoal, percebam que o segundo turno foi um pouquinho mais rápido, mas já deu muita coisa para se falar. E agora vem o quarto jogador. Então o quarto jogador, ele tem essas 3 possibilidades, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Ele tem um índigo, tem um milho, tem uma hospedaria. Ele, por mais que ele não tenha pedreira, ele pode pegar o colono agora e colocar a pedreira já com um colono, porque ele tem a hospedaria. Ou ele pode, então, fazer uma jogada e ver outro tipo de coisa. Construção para ele, no way, pessoal, ele não tem dinheiro. Minerador, talvez não é uma boa. Comerciante, ele não tem o que vender, ele pegaria só esse dobrão, mas não faria sentido. E, então, ele pegaria colono. O colono, então, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o colono e, nessa estrutura, ele pegaria a pedra. Ele não tem muito o que fazer a não ser pegar a pedra, colocar a hospedaria para funcionar e colocar a pedra aqui, tá bom? Legal. Esse cara aqui provavelmente vai pegar um açúcar, porque ele quer então seguir a estratégia do produtor, dos tipos de produção. Esse cara aqui, ele gostaria de um milho, mas não vai pegar. Então ele vai pegar, vai ser audácia e vai pegar um café. Vou explicar por que o café gera uma possibilidade de ele vender o café e ganhar muito dinheiro com ele, 4, né, na teoria aqui. E esse daqui vai pegar uma cabana de construção e vai pegar mais uma pedreira. E eu vou ficando por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu vou cortar, então, essa é a parte 1, vou cortar em várias partes. Mas, então, não esqueça, dentro do tópico, eu vou até voltar aqui para a tela inicial. Então, pessoal, eu vou encerrar o vídeo agora para não ficar muito longo. Então a gente falou desses tópicos aqui, a gente conseguiu citar análise de seus componentes, a gente conseguiu citar prevendo o planejamento de jogadas, pelo menos um passo à frente, analisando o primeiro, segundo e terceiro turno. Acho que agora vocês já vão ter uma grande ideia. Conseguimos ver algumas funções, algumas ações funcionais, necessárias e necessárias. Conseguimos ver e traçar estratégias de cada jogador. Pensa que a gente colocou o primeiro, traçamos uma estratégia aí do equilibrado, né? Aquele que vai fazer um pouquinho de tudo. O segundo, de produtor, que deve focar em factor, deve focar em vários tipos de produção. O terceiro, que estava focado em milho, agora já virou café e já mudou um pouquinho a estratégia. E o último, que a gente falou de construtor, vocês vão ver realmente no jogo como funciona isso. E a gente não falou de pontuações finais tempo do jogo. Acho que eu vou deixar esse tópico para depois, justamente no jogo, a gente comentar. Então a parte 1 de estratégia de Porto Rico é isso, pessoal. A parte 2 agora, a gente vai ver um jogo comentado. Eu vou comentar o jogo para vocês, para a gente então entender todas essas dinâmicas de decisão e como que os próprios jogadores, bons jogadores, começam a interagir com essas ações e reações, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você curtiu essa parte 1, tem muita coisa a falar de Porto Rico, é muito complexo.
segue nosso canal, dá um like aí, compartilha com seus amigos, liga o sininho pra então a gente já ter a notificação do próximo vídeo. Não deixe de comentar, pessoal. A estratégia tem que ser comentada, tem que ser discutida, criticada. É um vídeo mais denso esse. Mas, por favor, comente aí. Vamos divulgar nosso canal e interagir com o nosso hobby aí de board game, tá bom? Então, fica aí com rock and roll no final e valeu!